Artista tem que se preocupar com inteligência artificial? Lendo a entrevista de um autor chamado Caetano Galindo, ele diz que só precisa se preocupar o artista que faz as coisas dentro de uma fórmula. Porque a inteligência artificial só consegue obedecer um padrão. Ela só consegue criar uma fórmula que já é existente, para poder criar outra coisa. E que um autor, um artista, que ele é disruptivo, que ele pensa fora da caixa, vamos dizer assim, ele consegue transcender ao que a inteligência artificial pode criar, porque ele não está dentro desse padrão. Então, a inteligência artificial, pensando como padrão de arte, ela seria previsível. Mas fala aí, muita coisa já é previsível. Muita arte, muito filme, muita coisa que a gente lê acaba sendo cansativa por ser previsível. E, e claro, a gente vai gostar dos autores que quebram essa previsibilidade. Pensando nisso, eu concordo com ele em relação ao ponto de ser previsível ou não. Mas eu gosto de escrever em septilhas. Eu adoro métricas, eu adoro formas bem feitas de escrita. É claro que uma inteligência artificial pode aprender isso. Ela não vai conseguir aprender o que é a poética. Ela não vai conseguir entender o que eu sinto. Ela vai conseguir obedecer um padrão de métrica. Mas aquilo que eu vejo em relação ao que eu vejo, eu adoro haikais, septilhas, quando são bem escritas. E a inteligência artificial ela pode copiar, sim, esse tipo de padrão. Mas ela só não pode copiar aquilo que eu vejo. Como um dia chuvoso, um sentimento, algo que a gente está que está pegando fogo dentro da gente, isso tudo ela não vai saber fazer. Ela só vai saber fazer o que há dentro de uma fórmula. E essa é uma das razões da gente ficar despreocupado, porque a inteligência artificial não vai dominar o mundo. Ela não vai conseguir fazer isso porque existem artistas que estão fora dos padrões, padrões que ela nunca vai conseguir identificar. Mas tem uma outra provocação que ele coloca na entrevista, que é falando sobre a gramática, sobre o português, que também é um padrão, uma norma culta, e que há pessoas que não utilizam essa norma culta. Sendo assim, essas pessoas estão fora de um padrão, mas que ao mesmo tempo elas são brasileiros, conseguem se comunicar, afinal, a função da linguagem é se comunicar. E isso é um sentido bom. Eu também gosto, eu adoro a maneira de se comunicar através das culturas, quando a cultura não está preocupada com essa norma culta. Mas ao mesmo tempo que é bom ver um texto bem escrito, aprender um pouco mais sobre regras gramaticais, mesmo sabendo que eu não seja tão bom nisso, que eu preciso de boa revisão, mas eu acho isso interessante e inteligente. Então dá para a gente entender que existem várias formas de cultura. Eu não vejo o mundo como uma inteligência artificial vê, dentro de um padrão. Porque se a gente pensar que tudo está fora do padrão, então tudo está dentro do padrão. Porque o padrão é não ter padrão. E aí isso se torna um padrão. Entende o que eu quero colocar para vocês? Que não dá para a gente criar normas que não. Não dá para a gente criar uma norma de que não exista norma. Porque vai virar uma norma. A nossa cabeça precisa ser livre para flutuar. O que a inteligência artificial não vai conseguir fazer é copiar o nosso olhar e o nosso sentimento, a maneira que a gente vê o mundo. E nós, humanos, somos fora do padrão. Alguns um pouco mais dentro, outros um pouco mais fora, outros cada um com seu jeito de falar. O que isso dá um charme, dá algo engraçado para a nossa vida, dá algo engraçado para regiões do nosso país e do mundo. Na verdade, o que há de mais legal nessa vida são as diferenças e as diversidades. Então, inteligência artificial você só vai seguir padrão. E ser humano vai estar sempre criando algo que nem ele mesmo acredita ou que até o criador dele duvida